E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como que faz um navbar usando o Visual Basic 6, certo? Ele vai ficar mais ou menos nesse modelo aqui, né? Onde você vai conseguir navegar entre as abas e toda vez que você navegar a aba ele vai abrir o dado que você tiver inserido naquela aba, né? E tudo isso aqui vai ser responsivo, ou seja, se você aumentar o tamanho do formulário ele já vai redimensionar de acordo com o tamanho do formulário, né? E vou mostrar para vocês como foi feito isso. O código aqui já está pronto, eu só vou explicar como vocês conseguem mudar as informações nele e também como que vocês podem adaptar aí do jeito que vocês acharem melhor, certo? Então vou abrir aqui o VB, né? Só contextualizando também, eu fiz esse vídeo aqui, eu sei que VB já é antigo, mas caso alguém precise ou ainda utilize em algum projeto, né? Acredito que possa ajudar de alguma forma. Bom, eu mesmo que fiz esse código, né, não tá perfeito. Eu fiz algumas coisas ali que eu sei que poderia ter sido feito melhor. Né, tem como deixar ele mais dinâmico para ser reutilizado em outros lugares, mas isso aí por enquanto vai estar assim, dá para ir melhorando depois. Então, a primeira coisa aqui, né, você vai precisar de criar todos os componentes, porque eu não fiz o código para criar componente automático, né? Então, primeiro ponto, você vai ter que criar aqui um label, né? Esse label ele vai ser utilizado como a barra, né? A barra que fica em cima do formulário ali, que vai ser a barra de título mesmo, né? Onde tem o botão de fechar a tela. Então, esse label, ele basicamente pode ser de qualquer cor, qualquer tamanho aqui, ó. Vou até diminuir ele para vocês verem. O único detalhe é que ele tem que ser opaco, né? E tem que ser sem borda. Outro ponto, você vai ter que criar um outro label com o estilo, o backstyle dele seja transparente, né? E pode dar qualquer nome para ele, tá? E depois você cria um último label aqui que vai ser o nosso botão de fechar. Esse botão de fechar pode ser de qualquer jeito também, só precisa de ser opaco e o caption dele tem que ser um X, né, para ser o xzinho ali de fechar. Outra coisa que você vai ter que criar vai ser uma linha, que no caso é essa linha que tem aqui. Essa linha tem que chamar a borda e ela tem que ser um array. Então você pode colocar index 0. O resto vai ser tudo feito automático. Ela tem que ser borda sólida e tem que ter uma cor que você queira que seja a cor da borda, que no caso vai ser essa bordinha que tem aqui, ó, que vocês estão visualizando, certo? Bom, após isso, você vai ter que criar aqui, né, um SS-tab e esse SS-tab você vai poder definir quantas abas ele tem. Para fazer isso, você pode vir aqui em Custom, né? E aqui você define, eu quero 4 abas e tem que colocar abas por linha. Tem que ser todas na mesma linha. Na verdade, tanto faz, mas eu recomendo deixar assim, todas na mesma linha. Então eu vou querer 4, deixei 4 mesmo. Então cada aba eu dei nome aqui intuitivo só, né? Essa minha tab chama SS Tab e cada aba tem um nome. Então Caption Clientes, financeiro, né? Só um exemplo. Dentro de cada aba você vai ter que criar um frame. Então eu criei um frame fundo dashboard aqui dentro opa, aqui dentro do dashboard da aba de dashboard, criei um frame de cliente dentro da aba de cliente, ó, frame fundo clientes, e aqui o financeiro também, né, frame fundo financeiro e relatórios, frame fundo relatórios. Então, um frame para cada aba da sua SS Tab. E ela pode ser de qualquer tamanho, tá? Isso aqui ele vai fazer tudo automático. Bom, outra coisa também, você vai criar um picture box. Esse picture box ele vai ter que ter a cor que você quer, né? Então eu quis deixar ele essa cor. Isso aqui vai ser, no caso, essa barrinha azul que fica movimentando aqui embaixo, né? E essa outra picture box aqui vai ser a barrinha padrão cinzinha que fica aqui, né, separando a navbar dos frames que ficam ali embaixo como conteúdo. Bom, essa barrinha aqui, né, eu coloquei o tamanho dela com 15 de altura, a largura não importa. E essa outra eu coloquei o tamanho dela com 60 de altura, mas isso aqui você vai mudando aí de acordo com o que você achar melhor, tá? A largura não importa, pode ser de qualquer largura. Eu poderia criar a mudança de cor e a altura dela dentro do código, mas eu acho que vocês conseguem fazer essa alteração aí conforme eu for explicando.
Então aqui eu criei um label, que vai ser no caso o botão, para cada tab que eu tenho aqui. Ou seja, se eu tiver 10, eu tenho que criar 10 labels. A posição deles não importa, então você pode deixar eles jogados aqui mesmo. O que vai valer é o nome. Ó. Eu padronizei btn, underline aba, underline o nome da aba. Isso eu fiz para todos eles, certo? Então, essa parte aqui é isso. Criou esses componentes, né? Você já consegue dar andamento aqui no código. Eu vou estar disponibilizando esse código no GitHub, tá? Para vocês baixar e usar de exemplo se quiserem. Bom, se a gente vir aqui no código, basicamente aqui em cima eu criei umas constantes, que é algumas cores que eu utilizei para montar aquele formuláriozinho. E eu criei um enum. Eu recomendo vocês criarem um enum para representar as abas. Então, se você reparar, eu iniciei o enum com a primeira aba dashboard recebendo 0, ou seja, o index dessa aba de dashboard é 0. Né? Você vai notar que ela é a primeira aba, então ela é a 0, depois a de clientes é a 1, depois é essa 2. No enum, você só coloca o primeiro, que o resto ele vai seguir a sequência. Então, se criar uma nova aba, a gente teria que criar aqui, aumentar esse enum. Depois eu criei uma sub, que chama ajustar tela, e dentro dessa ajustar tela eu chamo outras subs, né, e até funções. Então vamos pegar essa primeira, ajustar estilo formulário. Bom, se a gente pegar ela aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai receber como parâmetro formulário, o título, né, que é aquele label que a gente criou, a barra título, que é aquele outro label, e o botão de fechar, que também é um label, que são esse e esse, correto? E aqui eu estou falando basicamente que o formulário vai receber aparência flat, sem borda, né? A cor de fundo dele vai ser branco. E eu vou estilizando aqui, né? Tudo de acordo com o que eu quero lá no meu formulário. Não vou entrar entre detalhes, mas basicamente aqui ele faz os cálculos, faz tudo que é necessário para estilizar daquela forma que eu deixei. Se vocês quiserem fazer algum ajuste, né? É só mudar aqui. E depois aqui dentro eu chamo a função de ajustar borda. Esse ajustar borda ele está aqui embaixo. Ele serve para criar aquelas bordinhas cinzas aqui em volta. Ó. Então essa borda cinza ela é criada a partir daquela função. Basicamente, né, aquela borda tem que ser um array porque ela vai redimensionando a borda de acordo com o formulário e criando as 4 bordas nele. Então isso aqui é padrãozinho, é só passar o formulário como parâmetro. Depois aqui a gente vai ter ajustar botões. O ajustar botões, basicamente eu defino aqui quantos botões eu tenho, ou seja, quantas abas que eu tenho. Isso aqui tem como deixar dinâmico, você pegar o tamanho do enum, etc. Mas eu coloquei assim mesmo, depois vocês podem mudar ou eu melhoro esse código, né? Mas tem 4 abas, então eu vou ter 4 tamanhos no meu botão. 4 botões, 4 abas e no meu código, então, que eu vou informar que é 4, né? Então, aqui são 4 botões, eu estou setando cada um dos botões, então você vai ter que pegar o botão 1, qual que vai ser? O primeiro botão da minha aba, vai ser o dashboard, depois vai ser o clientes. Então, se criar mais um botão lá, a gente vai ter que preencher aqui também. Depois eu estou falando que o meu botão 1, que é o dashboard, ele vai ficar 0 à esquerda, 0, ou seja, a esquerda dele vai ficar totalmente colado no formulário, e eu estou colocando a cor da letra dele de azul. Depois esse for, ele serve para redimensionar os outros botões de acordo com o meu botão e para posicionar os meus botões embaixo da barra de título mais 200 de distância para ficar bem alinhado, né? E aqui embaixo eu já estou colocando aquele pique da abativa, redimensionando ele de acordo com o tamanho do botão para ele ficar bem alinhado embaixo e também da inativa, né? Para ela ficar preenchendo todo o formulário dessa maneira aqui. Bom, feito isso, a gente tem esse ajustar CSTab. Ajustar CSTab, basicamente, ele vai fazer com que a tab ela fique preenchendo totalmente o meu formulário, independente do tamanho do formulário, tipo, ela vai ficar preenchendo 100% dele, sem tampar os botões e sem tampar a barra de título e os botões e esses tab ativa aqui que a gente criou, né? Então, se for ver aqui, ele está pegando o top dele, vai ser o top do botão dashboard, mais a altura do botão, mais a margem, que eu defini como 150 para ele não ficar colado no botão. Então, se você reparar, ele tem esse espacinho de distância aqui, que é exatamente aquele 150 que eu defini, né? Então, eu primeiro ajusto
a posição do botão, depois eu ajusto a posição da SS Tab, que vai preencher totalmente o formulário, sem tampar os botões que estão em cima, né? E depois o que eu faço é completar com os frames. Então esses frames eles vão completar toda a tab. Então o formulário está grande, as tabs vão ficar do tamanho do formulário e o frame vai ficar do tamanho da tab. E isso vai ser responsivo, né? Então se criar mais uma aba, você vai ter que criar mais um frame, vai ter que colocar ele nessa função também. Bom, feito isso, tem o ajustar tela aqui, beleza. Se a gente vir no meu form load aqui embaixo, eu chamo basicamente o ajustar tela e eu aviso que a minha aba inicial do meu formulário vai ser a dashboard, porque se eu iniciar aqui eu quero que ele comece no dashboard, né? Então se eu for clicando aqui ele vai, né, mudando. Bom, o que vai ser necessário? No evento de clique de cada coisa você vai ter que colocar a função. Então no meu botão de fechar, o evento dele tem que ser um load me que ele vai fechar o formulário, né? No meu botão de dashboard eu vou passar que a minha tab vai receber o meu enum, que é a tab dashboard, e após isso eu chamo a função de movimentar botões de aba. Função não, é uma sub, né? Por quê? Porque dentro dessa sub, se a gente for olhar ela, eu criei um case. Então, case, o meu enum for a aba de dashboard, aí eu coloco as cores que eu quero e o posicionamento daquelas barrinhas que eu tenho colorida embaixo da aba que está selecionada, né? E então cada botão daquele é um case. E se você criar mais um botão, você vai ter que criar mais um case aqui. Eu vou criar um botão para vocês verem como que criaria outro, né? Mas basicamente é isso, né? No evento de cada botão eu passo a aba referente a ele que está no enum, para a aba atual da CSTab receber esse enum, e depois eu chamo a sub movimentar abas para ele mudar, que dá esse efeito legal aqui, né, de moderno, né, de trocar aqui entre as abas e mudar aqui os frames também, certo? E repara que a borda que legal, ó, fica toda circulando o formulário. Ah, mas e se eu mudar o tamanho do formulário? Sem problemas, né? É tudo responsivo. Então vamos supor que eu quero diminuir ele. Eu vim aqui, ó, deixei até cortando o tab. Vamos rodar. Olha lá, você vai notar que ele continua normal. Vamos aumentar bastante ele agora. Ó. Pegar, vou deixar ele bem grande. Olha lá, já aumenta também, os botões se dimensionam, tudo perfeito. Fica totalmente responsivo, certo? Bom, vou ensinar para vocês, né, caso vocês precisem criar mais botões, né, na aba, vou ensinar como que faz. Primeiro ponto, né, você vai ter que criar uma aba aqui na tab. Então vamos lá. Vou vir aqui e vou, vou vir aqui no custom da aba e vou colocar que eu quero 5 agora e não 4. Pronto, já criou mais uma aqui. Agora eu vou, só para fins de nome mesmo, vou colocar aqui teste, tá? Fica mais fácil de identificar. E vou precisar de criar um frame. Eu vou copiar esse que está aqui e vou colar nessa aba. Oh, meu Deus, estou clicando errado. Colei. Pronto, colei aqui. Esse frame tem que chamar frame fundo teste. E aqui, só para ficar fácil da gente identificar, vou colocar o testes aqui. Aqui também, ó, testes. Perfeito. Agora eu tenho que criar um label que vai ser utilizado como botão. Então vou copiar esse botão de relatórios e vou criar um novo aqui fora. Uma observação, esses botões eles têm que ser fora do tab, tá? Tudo isso aqui é fora do tab, só dentro do tab é o frame. Vai chamar esse botão, que na verdade é um label, né? btn, underline aba, underline teste, né? Teste. E o caption dele vai chamar teste. Pronto. Então essa parte aqui está pronta. Agora a gente tem que mudar no código. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ponto é o enum. Eu vou ter que criar aqui um tab teste. Correto? Agora vamos passar aqui dentro da sub. Esse ajustar aba já está tudo certinho, porém eu vou ter que criar mais um frame aqui embaixo, correto? Então eu vou copiar esse último aqui e vou colocar frame fundo teste.
Depois eu venho no meu ajustar botões da aba e vou ter que aumentar ele para 5 e criar ele aqui, o 5, né? btn aba teste. Aqui embaixo não precisa mudar. Depois, em movimentar botões, eu vou ter que criar mais um case. Esse case eu preciso, né, obrigatoriamente colocar ele antes do case else, tá? Então eu vou copiar esse aqui de cima e vou colar. E vai chamar etab teste, né? Então eu vou destacar aqui no caso a minha aba de teste. E aqui a minha aba de dashboard vai estar cinza escuro, minha aba de cliente cinza escuro. Aqui também cinza escuro, relatórios vai ser também o cinza escuro. E a minha aba teste body color vai ser o meu azul, para ele ficar aquele azul legal lá, certo? Então essa parte aqui tá pronta também. Só que se eu reparar aqui nas outras abas, eu também tenho que colocar a aba de teste. Então eu vou copiar ela e vou colar aqui. Porém ela não vai ser azul, ela vai ser sempre cinza escuro, porque se o caso das outras abas estiverem ativas, ela não vai ser azul, ela vai ser cinza, né? Então eu vou colocar ela cinza em todas as outras, todos os outros cases. Case aqui, pronto. Aqui também, beleza. Então essa parte aqui já está pronta. Vamos ver se eu não esqueci de nada, né? Mais para baixo agora a gente tem a parte do ajustar formulário. Nessa parte a gente não precisa de mexer. Ajustar borda a gente também não precisa. E agora eu só preciso de copiar essas subs que eu estou chamando aqui no evento do clique do botão e criar um clique do botão para o teste. Ó. Vamos colocar a mesma coisa. Só que aqui ao invés de eu passar que o enum ativo é o relatório, vai ser o teste. Perfeito, vamos ver se funciona. Ó, já temos aqui o teste, clientes foi, financeiro foi, relatórios foi e teste foi. Ó, testes. Dashboard, perfeito. Ó. Criei uma nova aba. Então, mesmo que eu aumente aqui a largura dele, né? Execute novamente, ó, não tem problema, ele é responsivo. Bom, nesse vídeo é isso, não sei, né, se esse vídeo alguém vai assistir, não sei se alguém mexe em VB, mas caso alguém quem tenha interesse em ver mais conteúdo assim, por exemplo, como estilizar uma grid, como criar um visual moderno no VB, eu passo. Eu tenho aqui também alguns componentes criados, botões com efeito de hover, com efeito de clique, botões em degradê. Então dá para fazer bastante coisa moderna no VB, mesmo ele sendo uma linguagem limitada. É isso. Valeu, galera. Até mais.